Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui no canal. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist vai estar nos cards aqui em cima. Em janeiro de 2019 chegamos num dos livros mais famosos de Agatha Christie, mundialmente famoso, um dos livros mais vendidos do mundo, que é o E Não Sobrou Nenhum, também conhecido como o caso dos 10 negrinhos. Eu noto que até hoje algumas pessoas não sabem que este livro mudou de nome. O título original, 10 Little Niggers, Caso dos 10 Negrinhos, foi modificado para And Then There Were None, que basicamente é o E Não Sobrou Nenhum. Ele foi publicado originalmente em 1939, ou seja, agora em 2019, há exatos 80 anos. E algumas pessoas questionam sobre essa mudança de título. Basicamente, este título, 10 Little Niggers, era por causa daquela canção, aquela rima que tem aqui na história, só que a origem dessa rima é considerada racista, então modificaram no mundo inteiro, tanto que em algumas versões a gente nem vê mais. Eu acho que nas versões atuais não existe mais o termo nigger ou negrinho aqui na história. Nessa versão da Globo Livros eles escolheram usar os soldiers, né? Algumas versões mundiais trocaram pelos soldiers, que são os soldadinhos. Aqui a gente tem basicamente uma das histórias de suspense mais famosas do mundo e uma das ambientações mais propícias, né? Mais adequadas para um grande mistério. Uma ilha deserta, uma ilha isolada com uma grande mansão. 10 pessoas convidadas para esta ilha e cada uma vai morrendo aos poucos, né? Uma morre, depois outra. Alguém está matando essas pessoas, não se sabe quem, se sabe apenas que é uma daquelas pessoas que estão ali. Uma dessas pessoas orquestrou tudo aquilo, uma dessas pessoas é o vilão da história e está ali apenas enganando os outros. Então tem todo esse clima de mistério, de suspense estabelecido. Você está ali isolado e duvidar de todo mundo que está à sua volta. Você não sabe quem é o assassino. Chega aqui basicamente ao ápice do que um bom suspense pode trazer. E Agatha Christie é a rainha do crime, a rainha do suspense, não é à toa, né? E muitas histórias parecidas vieram depois disso aqui, já inspiradas nesse clima, nessa ambientação que ela criou. Antes de começar a falar exatamente sobre o livro, que eu sei que esse vídeo vai ficar grande, eu quero já dizer que este vídeo vai sim ter um monte de spoilers. Diferente dos outros vídeos do projeto, que eu geralmente deixo sem spoilers até determinado momento, que eu aviso que eu começarei os spoilers, pra quem não leu pular, enfim. Neste aqui a gente vai conversar livremente e abertamente sobre o livro, repleto de spoilers. Ou seja, se você não leu o livro, eu recomendo fortemente que não assista esse vídeo. O ideal é você parar neste momento de assistir, ler o livro e depois voltar para conversar com a gente. Vamos conversar abertamente sobre todas as pistas, tudo que a Agatha colocou aqui desde o início, que estabelece esta história aqui como uma das maiores histórias de suspense de todos os tempos. O início desse livro é uma apresentação incrível dos personagens. A gente descobre quem são cada uma dessas pessoas, o que elas estão indo fazer na ilha, como elas chegaram até essa ilha. Alguém as convidou com motivos diversos, então assim, existe ali uma espécie de enganação, uma espécie de manipulação em relação a cada uma daquelas pessoas e como elas foram chegar lá. E o que a gente também entende de cara de boa parte desses personagens é que eles escondem algo. Nesse rápido relance aqui que a gente já tem sobre a personalidade de cada um, a gente já sabe que alguns deles têm traumas, ficam lembrando de algumas coisas. Aconteceu algo marcante no passado dessas pessoas, algo possivelmente ilegal. A gente naquele momento não sabe exatamente o que ainda. Mas basicamente a gente sabe que Vera tem aquele trauma, né, que aconteceu alguma coisa e ela foi envolvida no inquérito de morte suspeita. Quando aparece o Philip Lombard, a gente sabe que ele também está envolvido em coisas ilegais. Ou, por exemplo, o Dr. Armstrong, quando ele aparece, a gente sabe que teve algum momento ali no passado dele, possivelmente envolvido com o vício dele pelo álcool, que aconteceu algo que ele poderia ter perdido tudo, né? A carreira poderia ter desandado. Então, a gente sabe que algo muito específico aconteceu com aquelas pessoas e que elas estão sendo reunidas ali naquela ilha por um motivo enganoso. Elas são chamadas por cartas, essas cartas são diferentes pessoas, existe um grande mistério envolvendo quem é o dono da Ilha do Soldado, quem comprou aquela mansão isolada na costa inglesa. A Agatha é tão genial que nessa parte ela meio que já nos dá um relance assim do que poderia ser essa história. Ainda que Não Sobrou Nenhum seja um dos livros mais surpreendentes de Agatha Christie, ele é muito óbvio desde o início, especialmente quando você vê que aquelas pessoas cometeram crimes, que aquelas pessoas têm uma marca no seu passado. E quando a gente dá uma olhada na apresentação dos personagens, é bem curioso ver que o juiz foi o primeiro a ser mencionado, até na forma como ele pensa naquela carta que o levou à Ilha do Soldado. Ele vai falar, balançando a cabeça num gesto suave de aprovação, a sua própria lógica, o juiz Wargrave deixou-a tombar. A sua própria lógica de pensar
naquela forma de chamá-lo até a ilha. Logo a gente vai ver, né, que eles estão ali naquela ilha justamente por isso, por crimes cometidos no passado. E um detalhe muito importante, crimes que estão acima da justiça, além do que a justiça pode fazer. Crimes que já ocorreram há muito tempo e que seria impossível provar uma culpa. E são tão bem orquestrados quando aconteceram, efetuados de uma forma que aquelas pessoas estão completamente seguras e não podem mais ser julgadas pela justiça. Mais uma grande indicação aqui de quem poderia estar por trás dessa história toda. Afinal de contas, temos um juiz, aquele juiz com penas severas. Isso é dito desde o início, né? Como ele é severo nas condenações e como ele consegue manipular o júri de acordo com quem ele acha inocente ou culpado. Então a Agatha não esconde isso da gente. É claro que ela vai aqui usar uma artimanha ao longo da história que nos despicha completamente. Mas então aqui temos o clima estabelecido. A partir do momento que aquelas pessoas sabem que estão ali, que não tem exatamente como voltar, né? Não tem barco que vai trazê-las de volta. E uma grande tempestade, gente. Melhor ambientação não há para crime, suspense e mistério. A Agatha chegou aqui no ápice com o E Não Sobrou Nenhum, porque ela conseguiu criar aquele clima maravilhoso que a gente tanto adora em romances policiais. E é interessante como a Agatha traz esses personagens tão diferentes aqui, é um grupo bem misturado, e basicamente todos desse grupo são pessoas comuns, pessoas que não despertariam exatamente uma suspeita, né? Tem a Vera, que é justamente uma professora e vai ali como secretária. Tem um doutor muito respeitado e conhecido, o próprio juiz, um general, e os mordomos também. Então são aquele tipo de pessoa que não despertaria claras suspeitas normalmente. E eu acho interessantíssimo como a Agatha desenvolve a psicologia desses personagens. Basicamente o que ela faz em suas histórias é mostrar que pessoas comuns, claro, podem ser assassinos. Pessoas comuns cometem crimes que não têm rosto para um assassino. Ele pode estar ao seu lado e você não fazer a menor ideia. Ela já tinha usado algo parecido, por exemplo, no livro Cartas na Mesa, e isso não é spoiler. Cartas na Mesa basicamente é um dos livros mais psicológicos de Agatha Christie também. E ele vai trazer um personagem que logo no início fala para o Hercule Poirot que ele conhece assassinos que estão acima do que a justiça pode condenar, pessoas comuns que cometeram crimes, e ele sabe que essas pessoas cometeram crimes. Mas claro, mesmo com esse grupo culpado, direta ou indiretamente, da morte dessas pessoas que eles são acusados, também tem aqui a questão de diferentes níveis de culpa. Eu acho isso bem interessante aqui na história, especialmente porque o personagem pra mim, assim, mais perspicaz, assim, o que poderia ter mais uma veia de detetive aqui, seria o Philip Lombard. Ele sim é um personagem que pode ser cruel, a gente sabe que ele fez uma coisa horrível, mas ele é o menos hipócrita. Porque quando essas pessoas são acusadas, elas falam que aquilo é um absurdo, né, naquela cena. Isso não faz o menor sentido, é um absurdo, quem está dizendo isso? E ele é o único personagem que de cara fala tudo verdade. E existe uma espécie de alívio numa pessoa assim mais sincera. Ele é aquele personagem que você não sabe muito bem o que esperar, mas na verdade ele se mostra exatamente como é desde o início. Então, na hora que eles são acusados, ele é o único que vai falar que a história é totalmente verdadeira, eu os abandonei. Questão de autopreservação. Estávamos perdidos no mato, eu e mais 2 outros sujeitos pegamos toda a comida que havia e demos no pé. Então sim, ele é um personagem que é apresentado de uma forma que mostra já como pode ser cruel, mas também ele é o único que não fica dissimulando sua verdadeira natureza. De certa forma, o fato daquelas pessoas esconderem do que elas são capazes é muito pior, né? Então são lobos em pele de cordeiro. Quando eu mencionei que o Philip Lombard é o personagem assim que tem uma veia mais detetivesca, em determinado momento a gente vê claramente que ele é o que desvendou o caso. Ele posteriormente vai ser enganado de uma forma assim que não teria muito como escapar, mas ele vai desvendar todo o caso conversando com a Vera. Ele vai mencionar pra ela que ele acha que quem está por trás de tudo isso é o juiz. Ele vai falar claramente que, pra começar, ele é um velho, por muitos anos presidiu sessões de tribunal, ano após ano passou meses a fio atuando no papel de Deus Todo-Poderoso. Uma hora ou outra isso deve acabar subindo na cabeça de um homem. Ele fica transtornado e começa a se ver como onipotente, como alguém que detém o poder de decidir a vida e a morte. Essa questão do onipotente é algo bem forte nessa história, porque o suspense maior, né, o terror maior desses personagens está todo em cima disso, em eles não fazerem a menor ideia de quem está por trás, não ser algo palpável e alguém que sabe tanto deles próprios, porque aqui a gente tem esse grande vilão que não apenas orquestrou isso tudo, mas que usou também questões pessoais, amigos, coisas muito íntimas para atraí-los até aquela ilha. Então é uma pessoa que conhece a intimidade deles. E não saber quem é essa pessoa, esse terror invisível, é algo muito forte na história de Não Sobrou Nenhum, né? É uma das principais características do livro,
para manter esse suspense tão elevado e manter o leitor bem hipnotizado com a história. Pra mim isso aqui é uma obra-prima de suspense, gente. Realmente, quando você lê, e se você relê, como foi o meu caso, você vai percebendo algumas coisas e o quão a Agatha foi genial e orquestrou tudo isso muito bem e foi engenhosa nessa história. Ela sempre tinha isso, né? Ela tinha um talento incrível para criar suspense, mas ela se superou muito em vários aspectos aqui no livro e não sobrou nenhum, até por ser um livro diferente de outros livros dela. Ele se destaca, assim, é uma história bem diferente de outras histórias, da maior parte de suas histórias. Continuando a minha linha de raciocínio anterior, quando a Vera vai falar e responder para o Philip que o suspeito dela principal é o Dr. Armstrong, o Philip vai retornar falando: o doutor, veja bem, na minha lista ele seria o último de todos. E eu achei essa observação interessantíssima, porque quando a gente para pra pensar na culpa, no que aquelas pessoas fizeram, ele é o único que não usou de crueldade e que foi mais fortemente afetado por aquilo que ele fez. Porque ele não foi uma pessoa que arquitetou a morte de ninguém. E ele, claro, é culpado por essa morte, ele é um criminoso nesse sentido, ele fez uma operação quando ele estava bêbado e acabou matando uma mulher, mas aquilo foi tão forte na vida dele que desde então ele nunca mais tocou no álcool. Ele apresentou aqui um grande arrependimento em relação àquilo, um grande trauma. Ele sabe que o que ele fez foi terrível, ele tem culpa, mas ele não orquestrou aquilo de antemão, ele não queria conscientemente assassinar e matar aquela mulher. Mais uma vez, não estou tirando a culpa, porque o álcool, se você é levado a operar com álcool no sangue, ou dirigir, ou qualquer coisa, enfim, claro, você é culpado pela morte de uma pessoa inocente. Mas a questão que eu tô mencionando aqui é que ele não usou de crueldade. E quando a gente para pra pensar em todos os outros, no crime que os outros cometeram, foram crimes orquestrados, foram crimes pensados, com exceção do caso, eu acho, do Anthony Marston, que matou por acidente também de carro 2 crianças. Só que é aquele personagem que não tem peso nenhum na consciência, ele acha até que a culpa é das crianças por estarem ali no caminho dele. Então isso faz com que o Philip aqui na história seja realmente o mais perspicaz, o que mais vê através dessas pessoas, já que numa lista de crueldade, assim, do nível de antecipação, de vontade de matar, o Dr. Armstrong ficaria por último. E é como ele menciona, ele fala que na verdade cometeu todos esses crimes, quem está por trás, quem é o Mr. Owen, e ele, na verdade, sabe quem poderia estar lá embaixo na lista de suspeitos. E se você já leu um número considerável de histórias de Agatha Christie, tem sempre um personagem que vai ser bem exato ali, que vai dar vários indícios, ou mesmo acertar quem está por trás de toda a coisa. E esse personagem aqui, sem dúvida, é o Philip Lombard. Claro, ele será enganado aqui por um dos grandes artifícios, uma das formas mais engenhosas que a Agatha usou nessa história para enganar todos os leitores. Eu acho que se você pega um spoiler de Não Sobrou Nenhum, você acha até que pegou o spoiler errado, porque o personagem vai morrer. Se aparece ali o personagem morto com um tiro na cabeça, você não imagina que aquilo ali pode ser uma artimanha. Ou pelo menos eu não imaginaria. Então quando o juiz morre, basicamente todo mundo tira o juiz de suspeita, porque o juiz, na verdade, de fato é o mais suspeito, é o mais óbvio, por tudo ali que está acontecendo. Imagine como isso seria um chamariz, assim, um apelo, teria um apelo tão grande para um juiz carrasco, um juiz de penas severas. Todas aquelas pessoas ali reunidas estão além do que a justiça pode fazer com elas, e todas elas cometeram crimes. O juiz seria o mais óbvio, então o que o juiz faz aqui também é bem inteligente. E mais uma vez, a Agatha é tão sensacional que ela não vai dar um indício disso. Não apenas no poeminha, né, que tem a questão do arenque defumado, que pra gente não significa absolutamente nada, mas nesse livro especificamente tem aquela nota de rodapé do que seria o Red Herring, que seria uma espécie de pista falsa, uma manipulação envolvida, e isso vai explicar, claro, e vai esclarecer pra gente esse verso da história, né, porque eu não conhecia essa expressão. Então vai ter uma espécie de manipulação ali naquela morte. E a gente sabe que esse assassino, basicamente esse serial killer, está matando essas pessoas de acordo com os versos do poema, o que também é algo muito engenhoso, né, e deixa todo mundo na expectativa de qual será a próxima morte e como ela será efetuada. Então, em determinado momento, ela mostra os pensamentos dos personagens que ainda estão vivos, só que ela não identifica quem são aqueles personagens. A gente, no entanto, consegue identificar alguns, e ela mostra aqui o ponto de vista do assassino. Ela vai dizer em determinado momento, né, o que o assassino está pensando. Ele diz que deve manter a cabeça no lugar, está tudo perfeitamente claro, tudo planejado, mas ninguém deve suspeitar. Pode ser que dê certo, tem de dar certo. Qual? Eis a questão. Qual? Acho sim, sim, ele. Ou seja, o que ela mostra claramente aqui é que o assassino está escolhendo uma pessoa, mais diretamente uma pessoa, para agir como um cúmplice, enganar esta pessoa. E aí entra até aquela questão do próximo verso, que uma dessas pessoas irá morrer
por uma manipulação, por cair numa pista falsa. E aí o próprio juiz, ao final, fala que isso foi uma das pistas que poderia ter desvendado o verdadeiro criminoso por trás de tudo aquilo. É claro que é bem difícil desvendar a partir disso, né? Mas a própria escolha do doutor foi muito bem efetuada aqui, já que o doutor é o único que poderia chegar mais perto e atestar ali a morte de alguém, e as pessoas não se aproximariam. Foi uma coisa aqui muito bem orquestrada pela autora, não apenas para enganar os próprios personagens dentro da história, né, porque agora eles acham que estão ali sozinhos e só pode ser alguma daquelas 4 pessoas que sobraram, algum deles é o assassino, quando na verdade não, o assassino está agora livre de qualquer suspeita, né, quando eles morrem aqui eles já ficam absolvidos de qualquer suspeita. A história aqui adquire um ar ainda assim mais creepy, né, porque agora tem alguém por trás e a gente não sabe, é algo que não é mais palpável, não é mais alguma daquelas pessoas. Aqui o assassino, na verdade, vai adquirir essa onisciência ainda mais, né, em cima dos outros. Ele é alguém que está ali por cima, na surdina agora. Quando sobra basicamente esses 4 personagens após a morte do juiz, a gente é obrigatoriamente levado a suspeitar de algum daqueles restantes. E aí a história fica tão mais eletrizante, porque quando a gente vê tudo aquilo que aconteceu, né, quando todo mundo morre, basicamente, e a Vera se enforca e se suicida, a Agatha escolhe essa forma sensacional de enxergar o crime por cima, né, ao chegar os policiais, um carro aqui fazendo barulho, e mostrar como os policiais ficaram surpreendidos por todos mortos ali naquela ilha, né, encontrar uma tragédia tamanha. E eles próprios não conseguem pensar numa lógica por trás daquilo. E a gente se questiona, como assim não? Se tem um enforcado, possivelmente aquela pessoa matou todos e se enforcou. E aí no finalzinho ela nos dá aquela informação, né, impactante, que na verdade quando a Vera se suicidou, alguém ainda estava ali. Alguém tirou a cadeira e guardou a cadeira perfeitamente ao lado, na parede. Essa é uma cena bem impactante aqui nessa história. E aí fechamos aqui daquela forma incrível, magistral, com a declaração, o testemunho do assassino, né, que é sensacional, vai esclarecer todas as dúvidas, vai mostrar como ele chamou cada uma daquelas pessoas, como ele tomou conhecimento de cada um daqueles crimes. Ele fala até nessa questão da culpa, né, que pra ele esse senso, né, de justiça é tão grande, ele nunca colocaria um inocente pra sofrer, que ele não condenaria um inocente ou nunca mataria um inocente. Então ele é uma espécie de assassino bem específico, algo assim meio Dexter daquela série, né, serial killer que mata pessoas que já cometeram algum crime, enfim. Então aqui ele diz que até em relação a esses criminosos que estão ali na ilha, ele escolheu matar de acordo com quem é menos culpado, quem tem um nível de culpa menor. Eu não concordo muito nessa ordem, porque ele mata primeiro então o Anthony Marston, que pra mim é um dos piores, porque é uma pessoa completamente detestável que matou 2 crianças e tá se sentindo maravilhoso com isso, então pra mim ele seria um dos piores. Aí depois ele fala que escolheu a senhora Rogers, né, que é a que agiu sob influência do marido, mas não deixa de ser uma pessoa que arquitetou o assassinato de outra, por não oferecer socorro devido. Então ela foi uma pessoa que pensou previamente na morte de alguém para obter lucro financeiro, independente da influência do marido ou não. Então eu não concordo com essa ordem que ele colocou de culpa. Vocês já sabem quem eu considero o menos cruel aqui, mas é interessante ver que o próprio assassino pensou nisso na sequência das mortes e como ele pensou nessas mortes. Ele queria algo que chocasse, né? Um crime praticamente insolúvel, que seria assim, né? Basicamente sem solução se não fosse por a própria declaração dele posterior. Então, basicamente, é genial a forma como a Agatha Christie criou a estrutura desse livro, o enredo desse livro, como ela orquestrou tudo muito bem. E esse crime com um viés bem sensacionalista, né, com uma ilha deserta e as pessoas morrendo um a um, pra mim tá lá no topo de melhores histórias de suspense do mundo. E outra coisa muito incrível a respeito desse livro é o quanto ele é acessível a toda e qualquer pessoa. Mesmo que você não seja um leitor, aquele leitor que devora livros, se você simplesmente pega este livro aqui para ter uma experiência de leitura, você não costuma ler tanto e pega o E Não Sobrou Nenhum, ele é um livro que vai te prender. Ele é um livro para novos leitores, para conquistar novos leitores. Agatha Christie, de forma geral, conquistou muitos leitores, né? Formou muitos leitores. E esse aqui é um dos principais exemplos disso. É um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa. Se alguém quer começar a ler e falar, eu quero um livro que prenda minha atenção, eu quero começar a ler mais. E Não Sobrou Nenhum é uma das melhores opções, sem sombra de dúvida. É aquele livro que eu saio por aí já dando a indicação. Então, fiquei bem feliz de poder fazer essa leitura conjunta com vocês. Essa releitura, no meu caso, né? E foi bem interessante reler este livro já sabendo quem estava por trás de tudo, porque a gente vai pescando ali as pistas que a Agatha deixa, e ela deixa várias pistas pelo caminho. Então é genial você já ter essa visão prévia, né, do que aconteceu,
e tentando olhar esses momentos que a Agatha mostrou um pouco disso, esse vislumbre do que poderia ser para os leitores. Eu espero muito que vocês também tenham gostado dessa história, que vocês tenham ficado tão surpreendidos quanto eu fiquei na minha primeira leitura e que tenham tido uma excelente experiência e que continuem, claro, lendo Agatha Christie, independente da ordem. Claro, eu sempre convido vocês para ler na ordem cronológica comigo, mas obviamente não é obrigatório, né? Então você pode entrar nesse projeto a qualquer momento, dependendo do livro que você comprou ou que você tem em casa. Bom, agora que a gente terminou de falar sobre o livro e não sobrou nenhum, terminei aqui no vídeo, né? Mas eu vou adorar conversar com vocês aqui embaixo nos comentários e saber o que vocês acharam do livro. A gente vai continuar essa conversa, então deixe seu comentário aqui que vamos conversar e trocar uma ideia sobre Não Sobrou Nenhum. Mas eu vou deixar aqui o convite para a leitura de fevereiro também. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre os livros de Agatha Christie que vamos ler este ano, vou deixar esse vídeo aqui em cima. Então, para fevereiro, eu expliquei que será o Cipreste Triste, que seria o próximo livro na ordem cronológica, pulando este livrinho aqui. Por que nós pulamos o The Agatha Mystery? Vocês percebem que o meu tá até no plástico, né? Pulamos porque este livro nunca foi publicado no Brasil, então eu pulei naturalmente. Ele é correspondente ao livro Um Acidente e Outras Histórias, não exatamente. O livro Um Acidente e Outras Histórias tem vários dos contos que tem aqui, então se você quiser colocar um ali para substituir, seria Um Acidente e Outras Histórias. Mas mesmo este livro está esgotado, só é possível encontrar em sebos, então eu achei melhor simplesmente pular na ordem cronológica este exemplar aqui e seguir para a próxima leitura, que seria o Cipreste Triste. Eu peguei o livro certo, né? Peguei este livrinho aqui, que eu já li também, será a releitura, e eu também vou ler o The Agatha Mystery, para quem quiser acompanhar. E se você também quiser ler Um Acidente e Outras Histórias, porque, né, são várias histórias aqui em comum. E é um livro de contos que tem contos da Miss Marple, do Hercule Poirot e do Parker Pyne, né? Reúne 3 detetives de Agatha Christie num livro só. Eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura e também vai sair vídeo dessa leitura no canal. Vou conversar com vocês sobre este e sobre Cipreste Triste, claro, né, leitura do projeto. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que ficou enorme, mas eu queria conversar, assim, da forma mais aberta possível sobre toda a história de Não Sobrou Nenhum, né, suspeitos, o que a Agatha colocou ali na história, então tinha que ter spoilers, e como é um projeto de leitura, espero que vocês tenham gostado do formato. Mais uma vez, deixe o seu comentário aqui embaixo, vamos continuar falando sobre o livro, e se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, um beijo, e até a próxima!